Bom, aqui eu tenho 5 pétalas em formato de folhas. No meio fica o miolo e algumas folhas espalhadas ao redor. São 5 flores, algumas maiores e outras menores. Começo com a de cima, maior, e vou diminuindo até chegar embaixo. Aqui eu tenho uma tinta para tecido. Essa cor chama Flor de Malva, mas é como se fosse um lilás. Este pincel que estou usando é um pincel para maquiagem. É como se fosse um pincel chato e uma ponta mais larga e outra mais fina. Um pincel chanfrado. Esta cor é palha, é como se fosse um branco sendo mais fraquinho. Então eu coloco o lilás, o branco, e depois vou retornar com o lilás novamente. Mas nas outras flores eu vou fazer colocando primeiro a cor clara, que seria esse tom palha, e depois o lilás, que é essa cor chamada Flor de Malva. Para não precisar fazer 3 vezes, né? Então vou fazer apenas 2. Porque esta calça, ela é um jeans que não é claro, é um jeans mais puxado para o escuro do que para o claro. Então eu percebi que eu tinha que dar mais do que um tom para poder reforçar essa pintura e pegar bem. Agora eu vou usar o azul cobalto somente nessa parte de baixo para cima, sem chegar até a ponta, somente no início. Passo aqui embaixo, vou puxando para cima e não chego até o final. Aqui eu coloquei um pouquinho mais de lilás. Caso você vê que escureceu bastante, você pode retornar com a cor mais clara. Agora eu já pintei as outras pétalas e preciso dar mais detalhes, então aqui em cima puxando o lilás para baixo para poder deixar mais lilás na ponta. Então sempre tem como você corrigir, arrumar a pintura de acordo com o que você está olhando. O importante é deixar que as cores que você está utilizando apareçam. Por exemplo, se eu estou trabalhando esse tom lilás e o tom azul, que os dois fiquem evidentes na pintura, para que não misture os dois totalmente e perca as cores. Então, pensar bem para que a cor que você está utilizando se destaque. E é claro, aí você vai corrigindo, vendo aonde você pode colocar e deixar mais partes de uma cor, mais partes de outra cor. Aí já fica a seu critério analisar. Bom, aqui eu vou usar um azul turquesa, que é um azul claro, com um tom
que vai destacar, então eu vou fazer esses detalhes aqui embaixo da pétala. Então eu coloco 3 risquinhos. Coloco a tinta no pincel e puxo um risquinho de cada lado e um risquinho ao meio. Agora eu vou usar o verde oliva e vou preencher a parte do centro para depois destacar o miolo com o amarelo. Este amarelo é o amarelo ouro. E depois eu também vou usar o amarelo mais claro. Bom, aqui com a ponta de um pincel fino, eu uso o salmão e vou fazendo alguns detalhes ao redor, que vai destacar bastante também. Bom, agora eu vou pegar o marrom e vou usar o pincel fininho para fazer uns risquinhos, para dar uns detalhes também e fazer as folhas. Eu vou marcar aqui o espaço da folha com o marrom só para vocês enxergarem. E depois eu vou usar o verde pistache, que é um verde mais claro, e fazer os detalhes de dentro com o verde oliva. Bom, este pincel, se fosse um pincel de pintura mesmo, porque ele é de maquiagem, né? Então ele não tem numeração, mas se ele fosse um pincel de pintura, ele seria um pincel número em torno do número 6. Um pincel seria chato, chanfrado, número 6 mais ou menos. Para o tamanho desses desenhos aqui tá bem legal, mas de acordo com o tamanho da flor, das folhas que você for fazer, aí você vê qual pincel, que número de pincel que fica melhor.
Aqui é o momento de eu usar um pouquinho de amarelo claro bem no meio para dar um destaque. Este amarelo é o amarelo canário. E eu aproveito também para dar um destaque na ponta da folha. Então, em todas as folhas eu vou dar um destaque nas pontas também. Agora eu pego o marrom de novo e faço esses raminhos com o pincel mais fininho, coloco bastante tinta na ponta e vou cuidadosamente colocando em prática esse risco. Eu já tinha riscado com a caneta, então mais ou menos eu sei onde fazer. Então, bom você já deixar riscadinho com a caneta aonde você vai fazer todos os detalhes. Mas também, se de repente surgir uma ideia de riscar em outro lugar, você fica à vontade para fazer os riscos diretamente com a tinta. Aqui eu já tinha pintado de palha, que é esse tom que parece branco, mas não é exatamente um branco. E agora colocando o lilás, que é essa flor de malva. Aí ele ficou bem mais claro do que as duas primeiras flores que eu fiz. Essas 3 flores menores aqui, elas ficaram com um tom um pouquinho mais claro do que as outras, por conta de ter pintado primeiro com a cor mais clara por baixo. Bom, este foi o resultado. Eu gostei bastante e espero ter inspirado vocês também. Muito obrigada e até o próximo trabalho.